Chamo-me António Nobre. Como vos disse, continuo a pensar que as mulheres são necessárias para ajudar a completar a educação de um homem. Por isso, elas foram tão importantes na minha vida. Eu era um jovem dedicado ao amor e era muito fácil apaixonar-me. A Cândida Ramos escrevi 13 missivas. A Candidinha, como lhe chamava, era uma jovem de 17 anos quando começamos o namoro. Este idílio decorre entre Lessa e o Seixo. Lessa, como referi, era de facto a terra que eu mais amava, onde me sentia muito bem. No entanto, depois de algum tempo, concluí que o amor tem de falar a mesma linguagem e acabamos por ser vítimas de mal-entendidos, vítimas da maledicência e da coscovilhice de gente ociosa que nada mais fazia a não ser passear o seu nome. Acabamos por finalizar o namoro e dediquei-lhe um poema. Aqui jaz o amor de A e C. Nasceu em outubro de 1885, morreu em junho de 1886. Cândido e nobre como poucas vezes, foi este amor que nos seus olhos pus. Durou o tempo certo, 9 meses, mas foi estéril, nada deu à luz. Lessa, 6 de novembro de 1886. Em 1887, conheci Clara Charlotte Thorne, uma Miss mestra de crianças, mas dessa ligação pouco resultou, apenas um breve idílio amoroso. Em 1890, numa carta que dirigi a Alberto de Oliveira, um amigo meu, eu confessei que fora o tédio que nos separara. Metia-me muita impressão ela pronunciar a palavra manteiga no inglês esquisito, no inglês muito esquisito. Mas, por outro lado, devo a ela o meu hipocorístico Anto, com a qual iniciei a viagem à minha interioridade, porque ela acentuava o meu nome Anto, incidia na última sílaba da palavra e Anto fiquei. Comecei a adotar essa abreviatura. Anto foi o nome que dei à casa onde habitei durante uns dias, a Torre de Anto, torre do Prior do Amial, que hoje faz parte, por curiosidade, do núcleo museológico da memória da escrita em Coimbra e encontra-se classificada como Monumento Nacional desde 1935. É sobranceira ao Rio Mondego e integra a cerca medieval da cidade. Mas a palavra Anto estendeu-se também à criação de um neologismo. Trata-se do verbo antoniar, que utilizei pela primeira vez numa carta que escrevi a Justino de Montalvão. Ainda relativamente à minha amada inglesinha, dediquei-lhe um poema. Ellen, uma inglesa. Ellen, meu céu, meu norte, meu abrigo, alma gentil, consoladora e grata. Ah, quem me dera navegar contigo pelos céus numa gôndola de prata. Ou então, enlaçados com a era, boiar no azul dos límpidos espaços, sendo o teu corpo a mística galera, com leves remos de marfim teus braços. Havia de parar lá muito acima dessas regiões fantásticas e belas, num calmo reino de amoroso clima que há para além do céu e das estrelas. Desse país, nas ermas avenidas, construiria a minha torre de ouro, onde eu pudesse amar-te às escondidas e eu fosse teu, só teu, meu anjo loiro. Em 1887, travei conhecimento com uma jovem da província, com quem me relacionei durante algum tempo. Conhecia na Romaria da Senhora da Aparecida. Passei alguns momentos bem agradáveis na companhia da família. Depois
E namorei-me também de Porcina Vila Verde, que era filha do dono do Hotel Estefânia. Até ir para Coimbra, o meu percurso poético, como registram os meus poemas, decorre entre Lessa, o Porto e o Seixo. Os temas são vários: o oceano, os rios, a lua, os marinheiros, as inglesas, a poesia. Deambulava muitas vezes pelo rio Lessa e por entre os barcos da praia. E o mar é o melhor conselheiro, depois de nossos pais. Os pescadores sentiam em mim pedaços de mar e cumprimentavam-me. As mulheres amavam-me porque sentiam a sensibilidade que emanava da minha pele. Ficava muitas vezes emocionado pela candura e pela singeleza que me rodeava. No dia 15 de outubro de 1888, chego a Coimbra. E escrevi a Augusto de Castro as dores, as grandes impressões doloridas que me iam amortecendo a alma, recordando ao mesmo tempo Lessa, os lugares queridos, as pessoas. E escrevi assim: ontem foi a abertura das aulas e, como sabes, é o dia grande dos estúpidos da universidade. À porta férrea aglomerava-se uma multidão ansiosa por canelas de novato. Ligeiramente trêmulo, talvez pálido, mas sorrindo, eu passei sob um pálio colorido de pastas, de todo incólume, ouvindo apenas uns zumbidos dessas abelhas discípulas e debaixo destas palavras altas: é poeta! É poeta! E reformador! Era muito notado pelos estudantes e penso que tinham ciúmes de mim. Chamava muita atenção, não só pela originalidade e pela forma como me apresentava, mas também pela atitude, diziam, de repulsa e de sobranceria com que olhava para tudo e para todos. Não era verdade. Eu era apenas singular. Já em Lessa, me chamavam o Criatura Nova e devo ao meu amigo Eduardo de Souza a minha caracterização. Eu usava, como ele dizia, aqueles altos colarinhos engomados e sempre limpos, sobre os quais, senhorilmente, como a tulipa sobre a haste direita e elegante, ele erguia, sem esforço, a sua formosa cabeça sobranceira, mais tarde alquebrada pela doença, coroada por bastos cabelos negros e de onde fulgiam, de dentro das órbitas, os seus rasgados, luminosos olhos escuros, aveludados e sonhadores. A veludosa gravata escura, de corredio nó ou em largo plastron, sobre a qual um prego de aço, um vulgar prego de aço, oxidado e lustroso, direito ou encurvado, segundo a veleidade do dia, se ostentava romanticamente como adorno em guisa de alfinete. Como vos disse, eu era apenas excêntrico. Anos depois, em Paris, revivi os momentos vividos em Coimbra. Revivi, repito, esses momentos terríveis e passei-os para a poesia, para a carta a Manuel, da qual vou ler apenas um excerto. Refiro que essa carta a Manuel faz parte do meu livro Só. Manuel, tens razão, venho tarde, desculpa, mas não foi Anto, não fui eu quem teve a culpa. Foi Coimbra, foi esta paisagem triste, triste, a cuja influência a minha alma não resiste. Queres notícias? Queres que os meus nervos falem? Vá, dize aos choupos do Mondego que se calem e pede ao vento que não uive e gema tanto, que enfim se sofre, abafe as torturas em pranto, mas que me deixe em paz. Ah, tu não imaginas quanto isto me faz mal. Pior que as sabatinas dos ursos na aula,
pior que beatas correrias de velhas magras galopando ave-marias, pior que um diamante arriscar na vidraça, pior, eu sei lá, Manuel, pior que uma desgraça. Esteriliza-me o vento, absorve-me a alma toda, tal a menina pelas vésperas da boda, atarefada mais lá ama a arrumar. O vento afoga o meu espírito no mar, verde, azul, branco, negro, cujos vagalhões são todos feitos de luar, recordações. À noite, quando estou aqui na minha toca, o grande evocador do vento evoca o meu doido verão, este ano passado, e a um canto bate ali cardíaco apressado o tic-tac do relógio do fogão. Bons tempos, Manuel, esses que já lá vão. Isto, tu sabes, faz vontade de chorar, e pela noite em claro eu fico-me a cismar, triste ao clarão da lamparina que desmaia, na existência que tive este verão na praia, quando mal na amplidão vinha arraiando a aurora, ia por esse mar de Jesus Cristo fora, no barco à vela do moreno Gabriel. Vejo passar de negro, envoltos em burel, quantos sonhos, meu Deus, quantas recordações, fantasmas do passado, ofélicas visões, que embora estejam lá, no seu país distante, ouço-as falar na minha alcova de estudante. A poesia é o único consolo, a fuga possível. E é também graças a ela que os amigos despontam. Entre eles, entre os meus amigos, destaco o Agostinho de Campos, a quem chamava carinhosamente Agostinhas ou Velhinhas, Alberto Oliveira. Também António Fogaça me era muito próximo. Em fevereiro de 1889, com o poema Ode aos Rapazes Novos, iniciei a minha colaboração no primeiro número da Boémia Nova, revista de literatura e ciência, cujo redator-chefe era Alberto de Oliveira. Publicaram-se apenas 6 números, o último dos quais em abril de 1889. Surgiu depois o conflito com os insubmissos e uma nova revista, nem cá nem lá. Estas revistas fazem parte das minhas aventuras literárias. E claro, depois destas aventuras literárias, reprovei o ano nas férias. Mas as férias, tão ansiadas, surgiram quando vem junho e deixo esta cidade. Batina, cais, tuberculosos céus, vou para o seixo para a minha herdade. Adeus, cavaco e luar, chopos, adeus. Tomo o regime do senhor abade e faço as pazes, ele o quer, com Deus. No seu direito olhar vejo a bondade e às capelinhas vou ver os judeus. Que homem sem par, ignora o que são dores. Para ele, uma ramada é o pálio verde, os cachos de uvas são as suas flores. Ao seu passal, chama ele o mundo todo. Senhor abade, olhe que nada perde. Viva na paz, aí, longe do lodo. Inicia-se mais um ano escolar e regresso a Coimbra. No primeiro mês de 1890, fico doente. É nessa altura que conheço Margarida de Lucena, a purinha da Estrada da Beira. E a 30 de junho desse ano, comunico ao meu amigo Alberto de Oliveira que tinha concluído os 130 alexandrinos que constituem os males de Anto. Um excerto apenas. A Ares numa aldeia. Quando cheguei aqui, santo Deus, como eu vinha, nem mesmo sei dizer que doença era a minha, porque eram todas, eu sei lá, desde o ódio ao tédio, moléstias da alma para as quais não há remédio.
Nada compunha, nada, nada, que tormento! Dir-se-ia acaso que perdera o meu talento? No entanto, às vezes, os meus nervos gastos, velhos, convulsionavam-nos relâmpagos vermelhos, que eram, bem o sentis, instantes de Camões. As moças de Coimbra inspiravam-me. Reprovei de novo. E deste segundo ano em Coimbra, o que melhor recordo são os amores de Margarida de Lucena. Antes de partir para Paris, fui a Coimbra despedir-me da minha amada e obter os documentos necessários para me matricular na universidade. 22 de outubro de 1890. Parto então para Paris, onde chego no dia 26, às 5h36 da manhã. Vou sobre o oceano, o luar de doce enleva, por este mar de glória em plena paz. Terras da pátria somem-se na treva. Águas de Portugal ficam atrás. Onde vou eu? Meu fado, onde me leva? António, onde vais tu, doido rapaz? Não sei, mas o vapor, quando se eleva, lembra o meu coração na ânsia em que jaz. Ó Lusitânia, que te vais à vela, adeus, que eu parto, rezarei por ela, na minha nau catarineta, adeus. Paquete, meu paquete, anda ligeiro, sobe depressa à gávea, marinheiro, e grita, França, pelo amor de Deus.